Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, trabalhadores da segurança privada. Estou aqui mais uma vez com o nosso podcast e dessa vez para entrevistar a minha psicóloga, né? Neidi Rose Moraes Madeira. Tá? Bom dia, Neidi. Bom dia. E aqui ao meu lado, como sempre, meu companheiro Ronaldo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Geis. Bom dia. E também já agradecendo aqui meus companheiros da Alquimia, tá, que fazem o pessoal da produção desse podcast. Neidi, bom dia. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, tá, para o pessoal, para os vigilantes que estão lhe assistindo, para saber quem você é. Tá. Meu nome é Neidi Madeira, como foi falado, tenho 42 anos. Sou formada faz 10 anos. A minha experiência, a maioria é clínica, né, em atendimento clínico, mas passei por uma área social, que é com moradores de rua, que foi de grande aprendizado. Vamos lá. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das vertentes da psicologia. Né? É uma dinâmica diferente ali, como a gente vai gerenciar o ser humano, diferente da psicanálise. Eu acho que é mais breve, né? Sim. Perfeito. Neidi, nós temos uma questão muito forte dentro da vigilância, né? O trabalhador vigilante em si, nós temos um posto de serviço. Tá? O nosso serviço é intramuros, com exceção da escolta armada e do transporte de valores que transitam em vias públicas. Mas, via de regra, o vigilante patrimonial, ele é intramuros, ele está ali ou dentro de um condomínio, ou dentro de um comércio, ou dentro do banco, e não sai. E nós temos várias coisas que afetam o psicológico do trabalhador. Primeiro, campeão de tudo é a porta giratória dos bancos. No podcast anterior, nós colocamos um vídeo onde um ator branco colocava uma bolsa no ombro e colocava chaves, moeda, tudo, e adentrava o banco e a porta não detectou. Sim. Tirou a mesma bolsa, colocou no negro. Quando chegou na porta, a porta travou. Então, também tem o outro lado. O vigilante negro, entendeu? Ele sofre muito. Além da profissão, que ele está correndo risco de vida, ele também sofre com a discriminação, principalmente em condomínios de alto padrão. Então, hoje nós queremos trocar uma ideia com você, nesse bate-papo aqui bem aberto. Ronaldo também tem algumas perguntas, né, Ronaldo? Perfeito. Para a gente poder levar esse conhecimento ao trabalhador. Perfeito. Quer começar, Ronaldo? Posso começar com a primeira pergunta, doutora? Eu acho que assim, hoje o tema é realmente cuidar de quem cuida do patrimônio de vidas, porque existe um ser humano atrás dessa farda, né, desse uniforme, que tem desejos, medos, vulnerabilidades, que é um ser humano ali, que as pessoas acabam negligenciando esse outro lado, né? Inclusive eles às vezes se negligenciam também, né? Perfeito. Doutora, no nosso segmento da segurança privada, é um segmento que os vigilantes eles estão suscetíveis a ficarem expostos a várias situações. Sim. Né? O transtorno pós-traumático, advindo de uma ocorrência, de uma situação de estresse através de uma ocorrência de crime, né, ou de um excesso, ele é considerado uma vertente da depressão? Assim, aí não é. Eu vou tentar explicar um pouquinho de uma forma mais clara. Vamos lá.
A gente tem um termo na psicologia que eu uso muito, né, que chama hipervigilância. Pessoas que estão em situações, trabalhos ou passaram muito tempo em situações de estresse, ansiedade, vão trazer um sofrimento. Né, esse hipervigilância. Por isso que muitas pessoas apresentam crise de ansiedade, crise de pânico. Porque o nosso corpo fica em estado de atenção, alerta. Imagina sabe um alarme de uma casa? É esperado que, se alguém adentrar, um bandido, alguém, vai disparar. Quando ele está alterado, hipersensibilizado, um gato, um vento, aquilo aflora. E isso é um estado de ansiedade, pânico, dentre outros. Quando a gente fala... E o profissional da vigilância, ele já fica no estado... Normalmente são escala de 12, mas às vezes eles fazem bico, ou outras, né? Às vezes mudança de horário, tudo. Nesse estado de hipervigilância. Imagina um profissional, às vezes polícia, outros, que ficam nesse estado de alerta e vigilância constante. Qual é o comando que eu dou para o meu cérebro? Ficar atento que existe possibilidade de algo acontecer a todo momento. Então, eu estou do comando que me eleva a ansiedade e o nível de estresse. Né? Ficando nesse comando, o meu desgaste físico e cognitivo vai ser alto. Quando não existe privação de sono, negligência do físico, do emocional, etc. O que acontece com essa exaustão ao longo de anos, ou de uma situação traumática, pode ser uma depressão, uma ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que acontece quando a gente passa por alguma coisa muito pesada. Um estupro, um assalto, algum lugar onde a gente teve um grande impacto. E aí, com essa situação, esse trauma, nós vamos desenvolver crise de ansiedade, crise de pânico ou estados depressivos, porque foi uma demanda maior do que o meu corpo por si só já dá conta, né? Não só as questões de trabalho, outras questões pessoais também. Mas então, devido a algumas situações, o TEPT, a depressão, a ansiedade, vai fazer parte do quadro do transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito, perfeito. É interessante eu estar ouvindo isso de um profissional, tá? Porque eu tive esse problema, tá? Os companheiros que estão nos assistindo aqui sabem muito bem, né? Eu passei 2 anos e 6 meses afastado do sindicato, entendeu? E não aceitava, tá? A figura do homem, certo? A figura do provedor da casa, tá? O macho ali, entendeu? Falei, não, isso é frescura, não tem isso não. Até o dia que eu resolvi buscar ajuda. Eu busquei ajuda, o Ronaldo sabe disso, tá? E eu fui parar num psiquiatra e depois me mandaram numa psicóloga que inclusive era amiga das minhas filhas, mas não deu muito certo. E quando eu encontrei a Neidi, tá? E, gente, é assim, homem chora, viu? Chora ou não chora, Neidi? Homem chora, homem sofre, são seres humanos, tanto quanto. E para os colegas que estão ouvindo isso aqui, tá? Eu já falei no outro podcast, se o seu companheiro de serviço está cabisbaixo, tá? Ele está quieto, ou ele está assim, muito agitado, procura conversar com ele. Procura, porque a depressão não é frescura, gente, é doença. A ponto de levar a pessoa a não ter mais consciência daquilo que está falando, do que está pensando, tá? Você perde totalmente o rumo, tá? Porque foi o meu caso. Eu me achava pior da pessoa na face da terra. Eu comentava com o Ronaldo que eu estava sendo um transtorno dentro do sindicato, não é, Ronaldo? Sim. Ele falou, não, calma, aí queria, só que pensava em me matar. Eu só queria me matar, eu não aguento mais isso, é um sofrimento terrível, entendeu? E eu tive que abrir, tá, o coração, e a Neidi começou a me atender. Então é isso que eu falo para vocês, companheiros. Vocês precisam buscar ajuda, tá? As empresas têm que olhar para o seu funcionário, certo, Neidi? Porque, como aquele caso, Ronaldo, num shopping, tá, um vigilante negro, tá, tinha 2 moças homossexuais se beijando, mas fazendo atos, né, dentro do shopping. E ele foi lá, lógico que ele recebeu a ordem, foi lá e pediu para elas que não era local, tudo. Acabaram com ele. Seu guardinha, seu merda, seu negro, seu macaco, que é isso? E ele manteve a postura dele. Quando eu falei no início, o que o vigilante passa. Então, gente, nós passamos isso, tá? O vigilante sofre.
Tivemos aquele companheiro, tem 3 meses, que ele chegou no aeroporto, se fardou, pegou a arma e... Quantos e quantos vigilantes já não se... a própria vida, porque na nossa categoria, tá, 90% masculina, tá, a depressão e o burnout tido como frescura. E não é. Por isso nós estamos aqui hoje, gente, tá? O Ronaldo sabe disso, que ele passou com a esposa dele também, né? Queria até que o Ronaldo fizesse esse depoimento também, para alertar os companheiros. Não só os vigilantes, nossas esposas, nossos filhos, todo mundo em casa, né? Eu tive uma experiência, uma fase difícil da minha vida. A minha esposa tinha acabado de ter a nossa filha, Gabriela. E depois de alguns meses ela começou a apresentar alguns comportamentos que para mim era um comportamento de uma pessoa que eu não conhecia. Eu já estava com ela já fazia mais de 15 anos. E você sabe que você dormir e no outro dia acordar com uma pessoa do lado que parece que você não conhece. Era o comportamento que ela estava tendo, né? A princípio, eu com uma atitude muito ignorante, né? Sem conhecimento algum do que poderia ser, e algumas pessoas já me dizendo, olha, ela pode estar com depressão pós-parto, alguma coisa nesse sentido. E eu, né, homem, né, com aquela visão, com aquele pensamento de ignorante, né, que é isso não existe, isso é brincadeira, enfim. Resumo, ela de fato estava com depressão, até hoje, graças a Deus, já está estabilizado, né? Mas ela passa por tratamento até hoje, por acompanhamento, toma os remédios dela, mas não é fácil, né? Ela chegou no limite mesmo até de enfim, não é fácil, e quem tiver com qualquer tipo de sintoma, qualquer comportamento que leve a ter uma desconfiança, que seja algo parecido, procura um médico, procura um profissional, um psiquiatra, uma psicóloga, ajuda da família, dos amigos, porque é sério, é muito sério, e isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é. E também, Neidi, aí já vai ter uma pergunta, tá, para você. Tira o meu exemplo, tá? Eu até hoje eu tomo medicação, a esposa do Ronaldo também, eu tomo medicação, o vulgarmente chama psicotrópicos, né? Tá? São 2 que eu tomo, um de manhã, tá, e um à noite, para dormir. Se eu não tomar esses remédios, olha, no outro dia eu estou totalmente abalado, e começo, a mão treme, tá? Dá um tremor, tá? Até hoje eu estou com esse problema, e assim, você pergunta alguma coisa, eu falo agora, daqui a pouco eu desliguei, tá? Não lembro mais, tá? É assim que eu estou, né? Então eu tive que mudar meus hábitos alimentares, né? Tive que começar a fazer caminhada, né, Neide? Eu não fui para academia. São né, vários Neide? pilares, nunca fator isolado. Então no nosso caso do vigilante, lógico que vai afetar, mas existe uma forma da gente não ser tão afetado, até porque o vigilante trabalha armado, né? Vamos lá. Eu acho que afetado vai ser porque é uma profissão que a gente fala estado de atenção e alerta a todo momento. Sim. Trabalha 12 horas. E aí, a carga horária? Muitos vão fazer bicos ou vão trabalhar mais 12 horas em algum local, concorda? Para complementar a renda. Excesso de trabalho. Excesso de trabalho já tem um desgaste maior ainda, né? A pessoa não dorme bem, um dos pilares aí. Né? Porque você dorme pouco, privação de sono vai interferir em questões físicas, cognitivas. Um ambiente, às vezes, existe uma estrutura adequada para aquele profissional? Como é a questão das vestimentas? Será que ele fica vulnerável? Porque às vezes ele está num ambiente de trabalho, não tem equipamentos de acordo. Né? Ele fica exposto a um risco maior ainda, mais vulnerável. Né? Baixo reconhecimento, porque de verdade gera uma desmotivação. Né? Para uma pessoa que está ali na frente dando a vida para proteger o patrimônio e a vida de outras pessoas. Então, é alguém invisível, mas pelo que eu ouço falar, às vezes se sente invisível pela falta de reconhecimento. Olha quantos pilares são fatores, a gente fala variáveis, que interferem, né? Normalmente, vamos lá, se o profissional trabalha bastante, quem é dessa área, ele vai se afastar mais da família. Família, coisas sociais, acaba negligenciando, às vezes, o sono, a alimentação, o corpo começa a sofrer. Olha lá, já existe um grande sofrimento devido a essa demanda de excesso. Sim.
acaba se expondo também a situações desconfortáveis para ser educada, mas traumáticas. Às vezes tem que apaziguar situações ali de brigas, eu não sei, algumas situações ali, né? Possibilidade de um assalto, ou quando passa por fatores aí da área. A questão dos remédios, tá? Ter uma forma disso não afetar direto o trabalhador por ele ter a sua ferramenta de trabalho, uma arma de fogo. Tá. Da questão do uso da medicação? Sim. Eu acho que quando a gente está em sofrimento, a questão psicológica, uma qualidade de vida. Aí eu nunca fico só no mental, né? Então, assim, uma alimentação adequada, um horário de sono e conversar com esse médico uma medicação adequada para a função que ele exerce. Porque tem medicações que não são adequadas porque ele precisa do poder de reação e resposta a todas as situações, concorda? Sim. Porque eu atendo policiais, atendo guardas, atendo vigilantes, que realmente precisam desse tempo de resposta. Então, a medicação tem que ser adequada. Mas a gente não pode ficar só na medicação. Tem a questão da psicologia também, como a pessoa vai gerenciar, e os outros pilares. Atividade física, um sono adequado, uma alimentação, para que ele consiga lidar com toda essa situação. Então, assim, nunca fica num fator isolado, né? E como ele entende que quando a gente passa por um sofrimento, gente, sei lá, a gente desenvolveu diabetes, mas é um cuidado constante. Pressão alta, às vezes vai ter que usar um remédio. Então, entender que vai ter que ter esse uso, às vezes provisoriamente, né? Às vezes não é uma coisa pro resto da vida, mas trabalha de uma forma que não seja um peso, não afete tanto, porque já está afetando, até a função que ele desempenha. Uma coisa também que eu observo muito na categoria, né, é a questão do afastamento, né? Porque vocês, psicólogos, também sofrem da discriminação, né? Aí o cara já fala, não são médicos, psicólogo não é médico, né? É aquela coisa. Mas eu creio que se um laudo, tá? Vocês, tá, psicólogos, vocês podem elaborar um laudo para ajudar esse trabalhador. Olha, vai lá no psiquiatra que vai afastar o psiquiatra. Sim, né? tem o poder. Você pode fazer isso. Afastar, eu acho que fazer esse laudo e que procure, né, o psiquiatra, daí o psiquiatra oriente. Acho que todo profissional da psicologia tem essa habilidade, ensinado na faculdade, para que faça isso. Por isso que, assim, existem várias sessões para conseguir, às vezes em uma eu consigo identificar, mas é interessante várias sessões para eu conseguir entender o que está acontecendo, por que seu corpo responde e fazer um documento já, porque o psiquiatra ele vai fazer perguntas para você, o profissional, o médico, mas quando você tem alguma coisa mais detalhada do sofrimento psicológico, fica mais palpado para aquele médico, aquele profissional. Mas sim. Infelizmente, existem médicos profissionais e profissionais. Foi o meu caso. Perfeito. Né? Quando eu cheguei no psiquiatra do convênio, tá? Ele olhou para a minha cara, o que você tem? Assim mesmo. Eu olhei para a cara dele e falei, doutor, estou com um problema assim. Não, toma aqui, olha, você vai tomar esse remédio, dá 2 meses e volta. Não demorei 3 minutos na mesa dele. Maravilha. Falei, saí de lá, tá? Falei, não quero mais ser atendido por esse cara. Fui pagar particular. Paguei particular. Aí a conversa foi outra. Foi o doutor Aldo, que até manda um abraço ao doutor Aldo aqui. Tá? Nós conversamos abertamente e ele falou, olha, você precisa de um suporte psicológico. Foi quando a Neidinha entrou na minha vida. Entendeu? Aí ali, Ronaldo, assim, no início a gente fica, né, como a Neidinha falou, a gente fica assim, com medo até de falar, tá? Sim. Mas quando eu comecei, que ela viu que eu chorava, que a lágrima descia, tá? E descia, chora mesmo, gente, não tem para onde correr, tá? Ela falou, já sei o caminho que eu vou adotar com você. E hoje eu estou aqui de volta, tá? Mas digo todo mundo, tá? Gente, procure orientação, procure um médico, procure a psicóloga, porque não é fácil. E aí uma coisa que ele chamou a atenção, gente, nem todo médico vai servir para todo mundo, sim, independente de ser particular ou público, né? Eles não vão ter a mesma qualidade. Eu falo, até psicólogo. Imagina que você vai contar uma intimidade para uma pessoa. O santo tem que bater. Então, se passar por 10 psicólogos não servir, vai buscar outras. Porque tem que fazer sentido. Você tem que entender que a pessoa, assim, nossa, ela tá conseguindo me entender? Aquele profissional, seja médico, psicólogo, ela tá conseguindo me entender e eu sinto segurança. Porque, de verdade, nem todo paciente vai se identificar com profissionais da psicologia, com alguns, ou algumas vertentes, ou com médicos. E a gente tem que realmente
buscar algo que faça sentido. Eu falo, o santo bater, tem que bater o santo, né? Você tem que sentir que a pessoa tem conhecimento, né? E uma conduta que te passe segurança. Porque você tá vulnerável, ainda mais para um homem. Homem, normalmente, já tem as crenças machistas, tem que dar conta de tudo e de todos. E aí eu vou tomar pra pessoa mais nova, eu sou mais nova, né? Mas assim, você tem que sentir que ela tem um conhecimento que me passe segurança diante do que eu vou falar, né? Porque você tem história de vida, você tem outro. Então, assim, independente, eu não preciso ter passado por isso, mas eu preciso entender como eu vou intervir de acordo com aquilo. Então, gente, vai buscar pessoas, seja psicólogo ou médico, que faça que você se identifique, né? Toda psicóloga serve. Porque às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com tal profissional e generaliza. Todo psicólogo só ouve. Desculpa, eu intervenho, né? Eu faço pensar, direciono os caminhos, não só mentais, né? Mas assim, questão atividade física, questão suplementação alimentar, cada um a gente direciona para quem é de direito, que tem o conhecimento e vai buscar. Mas só um pilar, só no psicológico, é um dos pilares só. Eu preciso de outros. Então, eu acabo orientando e intervindo. Uma dinâmica mais ativa dos dois lados. Tem alguns psicólogos que trabalham numa linha um pouco diferente, mas tem que buscar o que faz sentido. Porque às vezes pode ter uma experiência maravilhosa e você amar. E às vezes tem experiência com profissionais e você fala, putz, é isso? Nossa, desculpa. Vim lá pra ficar falando só e as pessoas têm... Aí aqui gera o preconceito, né? Já tem um preconceito na minha área. Mas é isso, você pode esclarecer... O mais importante também é que não adianta a pessoa ir lá, o vigilante em si, né, o homem, ir lá que ele vai escutar só o que ele quer. Não, ele vai escutar o que ele quer e o que ele não quer. Ele vai escutar a verdade do que está acontecendo com ele. Tá? E, rapaziada, vou falar para vocês, até na questão sexual afeta e afeta muito. Vocês que são casados, tá? Isso é um alerta. Entendeu? Aí você vai enfiar na cabeça que a mulher está traindo. Não, você não tem condição. Tá? O seu psicológico está lá embaixo. Isso afeta e muito, gente. Muito. Tá? É uma coisa que todo trabalhador vigilante precisa colocar na cabeça. Que nós temos um alto índice de separação na categoria. Daí, geralmente, pode levar a fundo, que geralmente é ligado a isso. Tá. Sim, eu imagino, né? Porque assim, por isso eu falo, essa demanda em excesso. Uma coisa que eu percebo quem é vigilante ou quem tá dessa área afim, o estado de alerta dos profissionais, eles ficam lá. Eu trabalho tantas horas nesse estado de tensão, eles não conseguem desligar. Por isso questões de muitas doenças mentais. Mas o homem só vai quando dá ruim. Quando dá ruim, normalmente, no físico. Então, assim, eu andei pesquisando, tem bastante sobre LER, sobre doenças articulares, né? Então, a pessoa vai porque tá com uma hernia de disco. Mas, na verdade, o mental também tá tão ferrado quanto. Né? Pressão alta, obesidade, etc. Isso vai interferir no todo, gente. Vida social... sexual, relacionamento com família, porque você não tá lá, você entende? Então, assim, tudo que é demais dá ruim em outras áreas, não é verdade, gente? Sim. Mas interfere mesmo. Porque pro homem, gente, mais pro homem, a questão profissional está ligada à identidade dele. Tá. E aí, se ele não está no controle absoluto, vai interferir no financeiro, né? Porque já não vai conseguir ser o provedor, já não sou bom, não sou capaz o suficiente, é a primeira coisa. Nossa, mas eu ofereci tanto, sempre dei conta, porque agora eu não dou? Nossa, imagina o histórico, às vezes, de anos passando por essa situação. Né? Interfere na questão sexual, porque o homem precisa se sentir importante, principalmente tá ligado muito profissional. Imagina, vai interferir em todas as áreas. Né? Então, você entende que às vezes tem que ter um profissional qualificado para entender que, às vezes, nosso corpo ele vai generalizar, porque não tem condição, não tem energia. Ele vai dar ruim em outras áreas também. Né? Aí pior ainda. Por isso que aí o homem aí fica naquela situação, né? Maravilha. Antes de passar para o meu companheiro Ronaldo aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui. Para qual câmera que eu mostro? Para essa aqui? Tá? A Neidi tem esses dois livros. São quatro, na verdade, eu tô... Tá. Ela me trouxe esses dois. O Propósito do Amanhã, tá? São livros psicografados, né, Neidi? Traz sobre uma consciência de como viver até os pensamentos, né, trazendo para a realidade, gerenciar, que causando menos estresse e sofrimento. E o outro, dívidas pendentes, mas não é dívida de você comprou e não pagou não, viu? De lidar com essa vida de uma forma mais funcional. Tá? Então, são livros que quem quiser também adquirir, é só entrar em contato com a Neidi, nós vamos deixar depois o contato, tá? E a escritora também, viu? Vai, tá vendo? Psicografia. Foi você que escreveu? Sim, eu sou médium também. Né? E aí a gente psicografou e são reflexões para a realidade. Então, psicóloga e médium. Isso também traz um olhar diferente frente à vida, frente aos problemas. Parabéns. Né? Maravilha. Bom, vamos lá, Ronaldo. Doutora, fatores biológicos e genéticos
algumas pessoas podem ter mais facilidade para poder, ou predisposição genética para poder desenvolver depressões, crises de ansiedade. Com certeza. Fator genético, porque eu como psicólogo trabalho com uma questão genética, ambiental, interna e uma questão externa. Nós somos seres que a gente carrega, herda, e a gente é resultado da nossa dinâmica familiar, das nossas experiências boas e ruins e do mundo externo, né? Então, assim, vamos lá. Uma pessoa que tem uma família com histórico de diabetes ou pressão alta, existe uma possibilidade. Por isso que a gente vai ter que cuidar do quê? Alimentação, qualidade de vida, rotina, para que isso não desenvolva. Tem outras questões de transtornos mentais que existe uma possibilidade, sim. Você fica mais suscetível às situações. Podem ou não podem desenvolver. Mas se você não tem um cuidado físico adequado e um cuidado cognitivo, físico, porque assim, se você não dorme bem, prejudica. Se você não se alimenta bem, se você não tem uma rotina adequada, automaticamente, gente, nunca vai ficar só no físico ou no mental. Normalmente associa os dois. O físico vai intervir no mental, o mental vai também desestruturar o físico. Mas sim, a gente tem uma predisposição e algumas situações da nossa vida. Um exemplo, a pessoa passou por um trauma. Ela vai lidar com um transtorno do estresse pós-traumático. Tem gente que, devido a um trauma, nunca mais volta. Tem gente que usou um fator externo, maconha. Tá, tem gente que usa aí, tem consequência. Tem gente que pode fugir e nunca mais volta para a realidade. Eu tô falando de coisas externas, né? Ou de uma situação realmente, tipo, de um estresse. Mas, sim, existimos. Nós somos seres que o nosso interno influencia o externo e o externo influencia o interno. Então, a predisposição genética tem um grande peso. Pode não definir, mas o externo, dependendo do que acontecer, pode desenvolver. Neide, me veio uma coisa na cabeça agora. Aqui nós tínhamos aqui em Campinas, era o Camin, né? Que era aquele hospital psiquiátrico. Camin, né? Samin? Nem me recordo o nome. Mas lá no Rio tinha o Doutor Eiras, tá? Doutor Eiras era um hospital psiquiátrico e todo mundo falava, porque só tinha louco lá dentro. Eu acho que hoje a medicina está avançada, a psicologia também, e eu creio que naquela época pessoas foram levadas a ter problemas psiquiátricos, tá, porque não souberam identificar uma depressão burnout. Isso é possível? Eu acho que é específico. Quando você passa por um trauma, existe várias situações. Não é só medo. A pessoa ela pode sair de si e como se não estivesse se identificando com o próprio corpo, né? Ou algo ali não é algo comum para quem está ouvindo. Quando você está em muito sofrimento, às vezes você pode até imagina uma pessoa, sei lá, um assalto. Estupro, quando eu falo, são situações impactantes, ou medo muito grande. A pessoa ela pode até ouvir vozes, ver coisas. Hoje, até uma ansiedade em excesso, uma depressão, a pessoa hoje está colocando no manual de diagnóstico que existem essas possibilidades ali, porque é tanto sofrimento nosso mental que o nosso corpo ele fica totalmente segulado. Então, aí quando tá ouvindo voz, tá louco. Desculpa, quando não for médium, né? A gente tem que descartar também a mediunidade. É sério, descartar até onde é a mediunidade ou até onde é um fator. Mas hoje, muitas das medicações, elas controlam uma amnesia. Eu tenho uma paciente que usou uma vez maconha, realmente saiu. E ela ouve vozes. Uma vez que ela usou maconha na vida, gente. Então, falando assim, pedem para ser liberado, mas pode ter uma predisposição genética. Não sei, não tem esse histórico. Mas eu sei que a gente tem que controlar com medicação. E a medicação ela não vai tirar totalmente. Ela vai dar uma apagada pra gente... Como ela vai lidar com essas vozes. Que, desculpa, as vozes nunca vão falar só coisas bonitas, né? Faz isso, faz aquilo, você é isso, você é um lixo. Então, a psicologia é isso. Não é, às vezes, igual a diabetes, né? A gente tem um controle, mas depois que você desenvolve, é ter o controle. E isso que é maravilhoso da psicologia. Como eu vou controlar aquela situação? Que é uma vulnerabilidade minha. Né? Então, assim, isso que é o... Mas, com certeza, muitos no passado... Hoje se fala muito do autismo, né? Do TEA, transtorno do espectro de desenvolvimento. Mas quanto foram internados por loucos? Porque não foram compreendidos? Uma medicação estabiliza, mas outros tipos de terapia intervêm. Mas, sim, muita gente que não se encaixa na realidade devido a um sofrimento que as pessoas não compreendem, são internadas. Eu tive um exemplo na minha família, né, que agora eu entendo por quê. O meu avô ele morreu com 102 anos, tá? No dia que eu estava indo para a escola, fui falar com ele sentado na calçada. Quando ele estava muito deprimido, ele começava a falar na língua dele. Ele bebia muita cachaça.
Muita, bebia muito. Fumava os cigarrinhos de paradeiro e bebia muita cachaça. Tá? E sentado ali na calçada, eu fui, tomei a benção a ele e falou que, olha, meu filho, eu estou voltando para minha terra, estou indo embora. Eu falei, espera eu chegar que eu vou com o senhor. Ele falou, não, você vai estudar, que você precisa estudar muito. Eu fui. Ali ele deitou, ali ele morreu. Só que o meu pai, meu finado pai, não entendia e falava que ele estava já caduco, estava variando 102 anos, né? Porque ninguém entendia o que ele falava, lógico, porque ele estava falando a língua original dele, estava falando em Iorubá. E hoje eu entendo Iorubá perfeitamente e sei que quer isso. Então, ele realmente, se tivesse esse conhecimento, poderia ter mudado a história dele, né? Tanto a dele quanto da gente, né? Sim. Dele tá trazido todo esse conhecimento pra gente. Por isso que eu, como médium, né? Eu tenho que identificar até onde é uma psicose, até onde é questão médica, até onde, às vezes, a pessoa desenvolveu mediunidade, ou ela tem isso, e tem que tomar cuidado, porque eu trabalho com várias fés, religiões, até onde é uma coisa, até onde é outra, porque às vezes é muito próxima, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento também, por ter estudado a religiosidade, a espiritualidade, a gente entende que tem, às vezes, um histórico familiar ou um desenvolvimento naquele ser humano que, às vezes, converte para a espiritualidade, né? Ele é sensível às situações. E até onde é uma questão psiquiátrica que a gente vai ter que intervir com medicação e ter um controle através da psicologia. Né? Porque as pessoas têm muito cuidado com o físico, né? O exemplo, se a pessoa tem algum problema ali, ela vai no médico. É algo que você consegue identificar através do exame. A psicologia, o que passa na mente, às vezes não é uma fácil de compreensão, mas é importantíssimo essa busca, né? Então, a falta de conhecimento nos causa sofrimento e causa para o outro, porque a gente não consegue compreender com o outro. Como ele falou da esposa dele, não é uma questão só psicológica, é uma questão bioquímica, porque uma mulher que pariu, que teve um filho, demora até 2 anos para a questão hormonal, bioquímica acertar. Olha que interessante, quantos estudos trazem. Mas se a gente não compreende, não, como é que uma mãe não vai ter esse cuidado? Né? Então, assim, é físico, químico, por isso que eu nunca fico só no mental. Como é que tá seus exames de sangue? Como é que tá seus exames hormonais? O que você tem pensado ultimamente? Porque às vezes sabia que falta de uma ou outra vitamina pode interferir oscilações de humor, estados de ansiedade ou oscilações depressivas? Às vezes a pessoa ali tá anêmica. Nossa, tá exausta. Você acha que cognitivamente ela vai pensar? Ela vai estar bem emocionalmente? Não vai. Não é legal quando a gente trabalha que não é uma coisa isolada, só a psicologia? Não, é um todo. Uma coisa interfere no outro. Uma coisa, Ronaldo e companheiros, que eu também tirei, foi orientação da psicóloga Neidi. Eu só assistia filmes de ação. Só assistia esse tipo de filme. Gente, chegou um ponto que eu não suportava mais, eu não aguentava. Eu me transportava para dentro daquele filme, tomando tiro, tomando pancada, tomando facada, entendeu? E eu imaginava que se eu saísse na rua, aquilo ali ia acontecer comigo. Ela falou, eu nunca mais assisti um filme desse. Quais os canais que eu assisto hoje, gente? Até em casa, até minha esposa fala, olha, ainda bem que você tem sua televisão lá no quarto, né? Aquele da National Geographic, de natureza, documentário, é isso que eu assisto. Eu não consigo ver. É aquilo que você falou, a gente tem que se policiar, né? Sim, porque é uma forma de a gente se alimentar disso. Até isso eu passei. Até isso. É porque a gente só vê desgraça e sofrimento. A nossa vida, a gente já passou por situações traumáticas. Quando eu estou mais sensível, minha mãe assistia as coisas da Atena, algumas coisas, só desgraça o dia inteiro. Você sabe que isso interfere em questões depressivas, ansiosas. Você está dando comandos, está dando informações que o mundo é perigoso, que aquilo vai acontecer, entendeu? Você acha o quê? Ele vai ficar em estado de tensão, hipervigilância. Então, assim, ó o nível de estresse e ansiedade que eu fico. Então, quando eu falo de alimentação, do que eu absorvo no dia a dia, que eu sei que a gente tem que trabalhar com a realidade, saber o que existe, mas tem que saber até onde, porque são as informações de comando, e eu respiro aquilo, né? Que se eu pesquiso lá na internet, Instagram, sei lá, assassinato, só vai aparecer disso. Imagina eu recebendo isso de informação, como é que eu vou estar com o meu emocional equilibrado? E quando eu tenho um fator de sofrimento na depressão, ansiedade, um TEPT, um transtorno de estresse pós-traumático, meu corpo está em estado de quê? Hipervigilância. Então, tudo aquilo vai me afetar como talvez não afetasse antes. Né? Você viu como tudo tem uma relação? O meio externo interfere no meu interno processo externo. É maravilhoso, né? É rico, mas realmente algumas coisas a gente não tem consciência que a gente faz, impacta na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Doutora, o equilíbrio seria a chave? Sempre. O equilíbrio físico, mental e espiritual, quando possível. A gente fala dessa tríade, né? Eu também como médium, mas físico, mental e espiritual. Gente, desde um sono adequado, uma rotina,
né? Uma rotina assim. Pessoal, você trabalha uma semana de dia, uma semana à noite. Eu já trabalhei no Japão, gente, já fui peão já. E detona qualquer pessoa. A gente começa a desenvolver situações. Trabalhei em fábrica no Japão. Então, assim, desorienta tudo. Tem várias limitações físicas e mentais. O equilíbrio do físico, quando ele fala sono, alimentação, qualidade, pessoas com qualidade, saudáveis, né? A questão de um cuidado mental, cognitivo. Claro que o físico vai interferir também no mental, né? Se estou com dificuldade em alguma situação familiar, vou lá buscar ajuda, uma orientação de como eu devo fazer que eu não estou conseguindo compreender. E a espiritualidade também traz um equilíbrio, né? Quem tem esse olhar. Sim, o equilíbrio. A questão é como buscar esse equilíbrio. Se a gente não tem conhecimento, vai buscar profissionais qualificados. Sei lá, preciso cuidar da atividade física. Voltar. O que eu posso fazer aqui dentro do que eu posso de condições financeiras e de conhecimento? Vou fazer isso. Mas sim, buscar isso é a questão. Né? Porque é muito bonito na realidade, mas na prática todo mundo tem suas limitações, às vezes, pelos compromissos do dia a dia, né? Perfeito. Doutora, dentro de um ambiente de trabalho, vamos colocar como exemplo um ambiente tóxico, hostil, né? Onde tem muito conflito, muito desrespeito, falta de reconhecimento. Isso é um fator que pode levar à depressão? Com certeza sim. Bom, eu acho que sim, né? Com certeza. Ansiedade, depressão, estresse. Você está dando o quê? Não é um ambiente seguro. E se eu não estou em um ambiente seguro, eu tenho que estar com uma armadura. Imagina se eu não tiro essa armadura, estado de tensão, alerta a todo momento, e eu fico várias horas ao longo do dia. É claro que eu vou estar passando essas informações. Sim, vai ter um desgaste para manter nesse ambiente. Imagina um ambiente que eu tenho que ficar assim, alerta. É claro que eu não vou desligar. Aí depois eu quero ir para casa e dizer que está tudo bem? Não vai. Você vai ficar em estado ansioso, episódios depressivos, uma depressão ou um burnout. Porque você está num estado onde você não se sente seguro a todo momento. E não só na vigilância, né? Mas em outras áreas, banco, né? E outros lugares assim. É o ambiente ali, um ambiente é propício para desenvolver alguma questão. Ou não só mental, né? Uma questão física, somática, desenvolver alguma doença. Normalmente doenças de pele, estômago e outras doenças podemos desenvolver devido ao ambiente destrutivo. Qual é a dica que a senhora daria para minimizar? Porque quando a gente fala de relacionamento com pessoas delicado. É delicado, né? Mas para a gente mitigar isso o máximo que puder. Eu acho que uma orientação psicológica, atividade física, alimentação, dentro do que, assim, a gente trabalha com variáveis, coisas que eu posso controlar, coisas que eu não posso. E buscar uma estrutura dentro do que a gente consegue, que depende da gente, né? E formas de perceber ou de lidar com essa situação que nos causem menos impacto, não que não vai causar impacto, né? Mas que nos cause mesmo impacto. Então, às vezes, um suporte psicológico, atividade física, um sono, cuidar do seu físico, né? Claro que se você tem que ficar lá por algum motivo, mas vai ter um impacto. Lidy, burnout. E o que significa, tá? Vamos dizer, pessoal, e a depressão é a mesma coisa? Assim, depressão a gente fica... eu acho que o burnout é quando existe um esgotamento do nosso... A gente lida com uma demanda todos os dias. Quando existe um esgotamento ao longo de anos, principalmente voltado na área profissional, o nosso corpo não tem mais energia. Então, assim, o que acontece? Às vezes é tanta coisa que eu dou conta que tem uma hora que o nosso corpo ele não consegue mais. E a gente vai para evitação e a gente acaba se afastando. Questões físicas e cognitivas. Quando a pessoa está em burnout, ela pode desenvolver crise de ansiedade, crise de pânico, episódios depressivos. Isso faz parte do burnout em si, né? Claro que dentro da questão do trabalho ou de uma dinâmica, a gente pode ter episódios, crise de ansiedade ou só depressão. Mas a gente precisa compreender o que está acontecendo. Porque tem a depressão, tem a ansiedade. Às vezes, normalmente, hoje os médicos, eles não conseguem identificar exatamente. Então, eles já colocam, enquadro ansioso e depressivo. Entendeu? Quando a gente entende, devido à sua área, quando passa na psicologia, é um burnout. Então, assim, devido à demanda, a dinâmica que ele tem, é esperado que em algum momento dê ruim.
Porque a gente envelhece, gente. Nossas questões bioquímicas, a gente passa por estresse e às vezes a gente gerencia quando a gente é mais novo, quando tem. Só que vai acrescentando questões familiares, questões de trabalho, questões financeiras, a nossa saúde, nossos hormônios. Sabia que nossos hormônios instáveis também interferem pra gente ter essa oscilação, esse sofrimento. Você entende? Então, assim, é um conjunto, é um esgotamento. E aí, episódios depressivos ansiosos fazem parte desse quadro do burnout. Sim, na vigilância privada, tá, nós já tivemos vários incidentes, vários, um que marcou bastante, tá, um companheiro dele estava no banco, tá, aqui no Castelo, o banco foi assaltado, ele passou por aquele trauma ali, entendeu? E na outra semana ele já estava novamente no banco. A empresa não o afastou, não mandou ele para um tratamento adequado, tá? E passado 3 meses, ele teve um surto psicótico, sacou a arma e começou a disparar para tudo quanto foi lado. Tá? A PM chegou e ele dando tiro em cima da PM. Tá? Mas, graças a Deus, conseguiram contornar a situação, até porque a munição dele acabou. Tá? Entraram, mas o companheiro foi preso e foi tá mandado a tratamento. Nós acompanhamos toda a situação dele. E desse ano nós estamos até tratando, né, Ronaldo, dessa questão psicológica na convenção coletiva, tá? Sabe? A empresa tem que dar um suporte. Sim, psiquiátrico, se houver necessidade, psicológico, porque foi um trauma muito significativo. E cada corpo, a gente não escolhe lidar dessa forma. Nosso físico, nosso cognitivo lida de formas que a gente consegue. Sim. Né? Mas concordo que quando existe um episódio traumático, às vezes a pessoa não aparenta. Ou às vezes o próprio ser humano, por necessidades financeiras, ou porque se você é afastado, você fica exposto. Né? Nossa, sei lá, essa função você não deu o homem é cobrado para gerenciar e tá a todo momento no controle. Já é uma profissão que você tem que ficar ali no controle. Uma hora dá ruim, uma hora a gente não consegue sustentar mais demanda do que a gente consegue. Então ele teve um surto, mas assim, não é as pessoas, a mulher surtou, o homem surtou. Opa! Não é um surto isolado, ninguém surta do nada. Existe um histórico de situações, às vezes de anos, de dia, de situações que colaborou para aquela ponta do iceberg. Então, assim, precisa de uma estrutura de avaliação psicológica quando passa por uma situação, né? E psiquiátrica, se houver necessidade. Sim, porque, na verdade, aquilo já é a ponta. Só precisava daquilo. A pessoa já estava numa grande demanda. Mas imagina... Ninguém para pensar. Imagina o nível de sofrimento desse profissional para ter um surto. Porque o corpo, ele lidou dessa forma. Ele surtou. Ele saiu de si. Porque não dá para ter o controle, né? A gente vai sofrer por doenças físicas, câncer, outras coisas, somatizar, né? Ou questões mentais. Ele foi desta forma, né? Você entende? Imagina o nível de sofrimento para a pessoa psicotizar. É muito alto. Sim, quando não tenta contra a própria vida. Nós estamos dando vários exemplos aqui, tá? Que são exemplos reais que aconteceram. O outro fato que aconteceu, aí já foi com a esposa do trabalhador. Foi o nosso, né, o saudoso Juversino. Ele era diretor do sindicato, né? Ele estava de férias e a empresa o chamou para cobrir uma falta, lá em Rio das Pedras, na agência do Banco Bradesco em Rio das Pedras. Tá? E ele foi cobrir essa falta, tá? Só que o banco foi assaltado. E o bandido saiu, quando chegou na calçada, voltou e deu um tiro na testa dele, matando o nosso companheiro. O que aconteceu? A esposa, tá? Agora já faz muito tempo eu não tive mais, mas na época ela entrou numa condição que ela não podia nem ouvir falar em banco, que dirá a entrada no banco. Tá? Esse foi um sofrimento que eu creio que ela até hoje ela carrega, tá? Não sei como ficou depois, mas nós demos bastante suporte, até porque ele era diretor nosso. Mas olha a situação. Isso pode ser considerado um transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas, é que às vezes falta conhecimento, as pessoas não precisam passar por si, elas podem assistir a algo ou ter conhecimento daquilo e como se fosse ela. Imagina o nível de sofrimento que está o estado dela. Ela foi para um transtorno de estresse pós-traumático que ela se encontrou nessa condição, de um sofrimento muito alto. É difícil, gente. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha... Nós temos que cuidar do nosso emocional, cuidar muito. E os senhores empresários também, tá? Olhem pelos seus funcionários, né? Doutora, como o corpo, a nossa mente, a gente amadurece, né? Psicologicamente.
nasce, passa ali pela fase da criança, adolescência, depois passa para jovem, tudo mais. O cérebro, ele também envelhece? A saúde mental, ela envelhece? Tudo envelhece. E o que a gente pode fazer para exercitar o cérebro como a gente exercita o corpo? Vamos lá, eu acho que primeiramente, né, físico e mental caminham juntos. Se você cuida do mental, vai interferir na sua questão cognitiva. Quando você faz uma atividade física, que eu cobro algumas pessoas, que eu sou a chata. É isso aí. Quando a gente treina, a gente trabalha a questão a levar oxigênio para todas as células. Então, você oxigena, você circula. Então, você acaba também trazendo um grande cuidado do nosso cérebro, que é o órgão que mais gasta energia. Então, assim, para eu estar cognitivamente bem, eu preciso da atividade física. Hoje é comprovado da questão física para eu estar ali. E eu tenho que estar utilizando. Hoje, uma coisa que está destruindo é a questão do celular, excesso, porque você tem informação passiva, né? Então, assim, isso não é interessante. Mas quando eu falo de uma alimentação legal, sono, gente, eu sou chata, são coisas básicas. Alimentação legal, sono, cuidado físico e buscar ler, buscar coisas que você traz um aprendizado, né? Coisas diferentes, porque senão o nosso corpo a gente fica no dia a dia. E é claro que a gente vai envelhecer, e é claro que questões hormonais, o nosso corpo ele deteriora. Então, quando eu falo do físico, mental, com todos esses pilares, ajudaria. Mas buscar sempre um conhecimento novo, diferente, né? Tá treinando o nosso cérebro, porque ele fica no automático, né? Então, assim, a gente precisa. O físico e o mental interferem um no outro. E o físico a gente precisa dar substâncias, pilares para que ele funcione bem. Então, a gente tomar cuidado quando a gente fala da poluição sonora, ambiental, tecnologia, né? Que tem um monte de porcaria, né? E eu acho que, assim, sair um pouquinho da tecnologia, que a tecnologia está interferindo, né? E buscar coisas que façam que o nosso cérebro esteja ativo, apreendendo coisas. Você vai ler alguma coisa, você vai ter uma experiência de lazer, algo que nos passa, que dê substâncias bioquímicas boas. Mas sempre ali, você utilizando ele, que quando a gente não utiliza, as coisas atrofiam, o músculo, né? Tudo dá ruim. Então a gente precisa estar, não talvez numa dinâmica como a gente oferecia às vezes quando é mais jovem, mas tá utilizando. Parou, dá ruim. Gente, não para. Você não para. Você tem que estar ali em movimentação, né? Aprendendo, fazendo coisas. A mulher que é 360, né? Já acorda, tem que lavar roupa, tem não sei o quê. Então, você tem que estar numa rotina. A rotina, gente, é maravilhoso. Uma rotina de produtividade, né? Não só de produzir referente a trabalho, a questões familiares, mas estar aprendendo situações. Nunca parar. Ter um ritmo constante, mas de uma forma saudável. Legal. E suplementação, né? Quando Sim. às vezes a gente precisa ver como é que tá os nossos hormônios, suplementos. E às vezes a gente tem alguma idade que a gente precisa entender que, às vezes, uma vitamina ali é o que a gente tá precisando para um desempenho melhor. Tomar um sol, né? Né? Vitamina C, coisas que ninguém faz, às vezes, né?